O tema que eu coloquei para essa mensagem é mudança de cenários por um avivamento. Amém. E para entender um pouquinho melhor sobre esse tema que eu coloquei, mudança de cenário por um avivamento, precisamos entender melhor essas duas palavras, cenário e avivamento. Mudanças de cenário por um avivamento. E para entender isso, nós precisamos entender um pouco melhor o que significa isso, cenário e avivamento. Cenário é um ambiente onde as coisas acontecem. Podendo ser esse cenário fixo, real, cotidiano, um cenário representativo ou um cenário até teatral, igreja. A pergunta hoje que o Espírito Santo faz para a igreja é: como está o cenário, o ambiente do seu casamento? Hoje, como está o cenário da sua família? Cenário onde as coisas acontecem? Como está o cenário da sua vida financeira? Como está o cenário da tua vida espiritual? É real? Representativo? Teatral? Será que aquilo que as pessoas olham no teu rosto? Será que esse sorriso que você dá, a paz do Senhor, é real ou representativo? É real ou teatral? Você está sendo realista ou está somente representando? O cenário é onde as coisas acontecem. Como está o cenário da tua vida emocional? Como está o cenário da tua alma hoje? Como eu disse, para quem olha para o cenário da tua vida, vê a realidade ou algo representado? Com vergonha de mostrar quem realmente é. Você pode não se mostrar para as pessoas, mas Deus sabe quem você é. Você pode representar algo, mas Deus sabe a realidade. Quem é você, igreja? A melhor coisa diante de Deus é a sinceridade. Quando nós representamos algo, igreja, nós não somos curados. Quando nós queremos demonstrar ser algo, não somos tratados. E não tem como nós ficarmos direto com uma maquiagem. A hora a maquiagem vai sair. Deus sempre age na sinceridade. Deus sempre age na sinceridade. A outra palavra é avivamento. Avivamento é um renovo. Avivar é isso, é tornar da vida. E o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Por quê? Porque no decorrer dos anos, você corre o risco de esfriar. No decorrer
você corre o risco de perder o fogo do amor. E o profeta diz: olha, aviva a tua obra no decorrer dos anos. O avivamento é voltar a ter vida. Avivamento é voltar a ter o brilho daquilo que se perdeu, daquilo que se apagou. Avivamento é voltar, se posicionar para prepararmos o caminho da volta de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Avivamento é eu me posicionar para preparar o caminho da volta de Jesus. Ei, glória a Deus. É a igreja que vai preparar. Assim como João Batista veio preparar o caminho para a vinda de Jesus, hoje é a igreja que vai preparar ele para a segunda volta dele. Glória a Deus. Só que Deus quer salvar muita gente. E Deus quer derramar um avivamento sobre a igreja. Porque a igreja vai voltar a ter brilho. A igreja apagou. A igreja precisa ser avivada. A igreja precisa voltar. A levar as pessoas a ver Cristo em nós. Amém. Sabe que eu já disse aqui que eu me tornei repetitivo, mas sempre eu vou dizer que não haverá avivamento sem a pregação verdadeira do Evangelho. Que não haverá avivamento sem que o nome de Jesus volte a ser o centro suficiente para a igreja. E eu parei aqui agora há pouco para ouvir, eu me alegrei. Porque essa igreja está cantando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Essa igreja Deus. está adorando. Aleluia. Essa igreja está provocando um avivamento. Glória a Deus. Porque não há avivamento sem a presença minha e a Glória tua. a Deus. Amém. E como eu disse, não há avivamento sem a pregação verdadeira do Evangelho. Não haverá avivamento sem que o nome de Jesus volte a ser o centro e ele volte a ser suficiente para a igreja. Não haverá avivamento sem que haja arrependimento, igreja. Arrependimento genuíno. Não haverá avivamento sem o derramamento do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é fidelidade. E quando você é dizimista, circunstancial, esse mês dá. Esse mês não dá. Ou quando você deixa de ser fiel ao seu Deus que derramou o sangue da cruz, você está pecando, porque você está sendo infiel. O tiro não é circunstancial. O mês que eu posso ou não, eu sou fiel na pobreza e na escassez, em qualquer área da vida. E infelizmente, muitos deixam de dizimar para guardar, para comprar, para fazer isso, preferindo ir para o inferno por causa de coisas materiais. Precisa se arrepender. É a verdade, igreja. A fidelidade não é circunstancial. Se fosse assim, eu seria fiel. A minha esposa está quando ela está bem? Eu estou mentindo, igreja. Eu sou fiel à minha esposa em qualquer momento. Sozinho e longe eu sou fiel a ela. E eu tenho que ser fiel ao meu Deus, que é o meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Que evangelho é esse que você quer viver? Um mês você é fiel, outro mês você não é. Porque é circunstancial.
falta o fruto do Espírito Santo. Porque quem tem o fruto do Espírito é fiel em qualquer momento, igreja. Quer provar um avivamento na sua casa? Seja fiel. Seja fiel. E não crente circunstancial. Uma hora está quente, outra está morno. Os mornos, Deus vomita, igreja. Deus vomita. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Foi a linda, ele deu um glória a Deus. Ele, glória a Deus. Só que bem tamanhozinho ali, ela viu. Veja, o Evangelho é isso, meu irmão. É por isso que muitos vão entrar aqui no babicar. Sabe por quê? Porque ele coça. E essa igreja não vai crescer. Sabe como essa igreja vai crescer? Pelo avivamento. As pessoas vão descer neste lugar. Uma pessoa de Curitiba me ligou no meu celular. As pessoas vão descer aí para ver o que está acontecendo. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Então se prepara. O avivamento é evidenciado pelo arrependimento, igreja. Pelo temor, pelo fervor, pela oração, pela vontade de fazer a obra de Deus. O avivamento é evidenciado pela mudança do ambiente, do cenário, quando aquele que foi avivado chega. Aonde há avivamento, o diabo tem que sair. Glória a Deus. Aonde há avivamento do diabo não pode ficar. E desde o início do ano eu tenho dito aqui, e vocês são testemunho do que eu tenho a dizer. Bom, tenho dito que se eu não ver um avivamento e viver novamente isso, ou um reavivamento, eu quero partir dessa terra para o céu, tendo na minha consciência que eu ajudei a provocar o avivamento. Que eu ajudei. E os sinais da igreja apontam para que a volta de Jesus está próxima. E saibam que o avivamento sempre esteve no plano de Deus e no coração de Deus. E o instrumento escolhido para o avivamento é eu e você hoje. Eu e você. Deus não vai escolher o seu gato, o seu cachorro, o seu periquito. É eu e você. O avivamento sempre esteve no plano de Deus. E Ele sempre usou homens, mulheres, crianças para provocar o avivamento. E hoje, qual tem sido o teu desejo por esse avivamento? O que você tem feito para provocar esse avivamento, igreja? A promessa de um avivamento está desde as páginas do Antigo Testamento, igreja. Não é de agora. Se nós olharmos aqui à luz da Bíblia, nós iremos ver que a próxima e maior obra após a morte de Jesus no Calvário e a sua ressurreição foi o derramamento do Espírito. Se você vê a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, qual foi a próxima maior obra? Qual foi? O derramamento do Espírito. Porque havia a necessidade. E Jesus disse: olha, ficar em Jerusalém
Sabe quantas pessoas ouviu Jesus dizer? Mais de 500. Sabe quantos tinham no cenáculo que receberam o Espírito? 120 mil. Porque tem muitas coisas hoje na terra que concorrem com as coisas do alto, sendo que você não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. Gugu largou tudo, Ayrton Senna largou tudo, homens milionários largou tudo. Para que sofrer? Quantos exemplos você tem? O apóstolo diz: pensai nas coisas do alto e não da terra. E podemos observar aqui, conforme está em Atos, depois do derramamento, os apóstolos já não eram mais o mesmo. Você percebeu? Aquele Pedro que negou Jesus, ele já não tinha mais medo nem de ser preso e ser morto. Aquele Pedro que negou Jesus, para ele, Jesus era suficiente. Quando Pedro curou o coxo, começaram tudo a papar Pedro, e Pedro disse: olha, por que vocês estão olhando para mim como se eu curei? Não, foi Jesus, pelo nome de Jesus, que ele foi curado. Quando há avivamento, importa que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu suba. Glória a Deus. Aleluia. 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 Depois do derramamento do Espírito Santo em Atos, havia fervor, havia ousadia, coragem, muita oração e comunhão, havia perseverança, havia milagres, sinais, prodígios e batismo com o Espírito Santo havia. Glória a Deus. Deus não se manifesta porque a bateria ama, porque a guitarra é velha. Não, Deus se manifesta quando Ele olha e vê lugar santo, lugar limpo, lugar de busca dele. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus muda pessoas, muda cenário da tua casa, da tua vida. Porque muitas vezes nós achamos que o avivamento, porém, não é. O avivamento muda o cenário, o avivamento muda a tua casa, o avivamento muda o ambiente do teu lar. Na Bíblia há vários símbolos, tipos de figuras que representam o Espírito Santo: o fogo, o óleo, o orvalho, a pomba, o selo, o vento e a água. E como eu disse, o avivamento está desde as páginas do Antigo Testamento. Não é de agora, sempre esteve no plano de Deus. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 44, versículo 3, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Glória a Deus. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os seus descendentes. Amém. Glória a Deus. Desejo avivamento, igreja. Quando você deseja o avivamento não vai parar em você. O avivamento vai alcançar os teus filhos, vai alcançar a tua descendência, vai alcançar o teu neto. Amém. Glória a Deus. Isaías disse: porque derramarei água sobre o sedento. Quem é sedento aqui? Amém. É rio sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os seus descendentes. Glória a Deus. Eu não sei o nível do desejo de um derramamento do Espírito Santo por você nesses dias. Eu não sei o nível que você deseja. Mas saibam que, se não desejarmos o derramamento do Espírito Santo, estamos prejudicando a nossa própria geração. Estamos prejudicando nossos filhos.
estamos prejudicando a nossa descendência. Porque o avivamento, o derramado avivamento não para em a promessa do derramamento do Espírito Santo. Não visa só sua vida que está na igreja, não. Davi, no seu Salmo 133, versículo 3, diz que a unidade, a união, o desejo mútuo é como um orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a bênção. Glória a Deus. O monte de Hermon, é o monte mais alto ao norte de Israel, com mais de 2.300 metros de altura, igreja. E os montes de Sião eram os mais baixos. Sabe qual é a distância do monte de Sião ao monte Hermon? Mais de 300 metros. E Davi disse que o orvalho que desce sobre o monte Hermon desce sobre os montes de... Quando você é avivado, você está mais próximo de Deus, você está mais alto, e a unção que desce sobre a sua vida, a bênção que vem sobre a tua vida, a prosperidade que vem sobre a tua vida, vai derramar sobre os teus netos, vai derramar sobre os teus filhos, sobre a tua geração. Amém. Aleluia. É como o orvalho que desce. Glória a Deus. É por isso que você precisa desejar ardentemente o avivamento, porque será bênção para a tua vida e para a tua casa. Todas as vezes que Deus promete o derramamento do seu Espírito, na sua promessa Ele vai se estender. Na sua promessa Ele vai alcançar a tua descendência, igreja. Todas as vezes que Deus fez aliança com Abraão, Deus dizia: Abraão, eu te abençoarei a ti e a tua descendência. Todas as vezes que você deseja um avivamento na tua vida e vem sobre a tua casa, você pode ter certeza que os teus filhos vão viver, os teus parentes vão viver, a tua família vai viver, porque não é só para você, é promessa de Deus. A experiência de um derramamento do Espírito Santo por mim e por você, pela igreja, ela alcança o seu casamento, ela alcança a sua casa, a sua família, seus filhos. Sabe o que acontece? Esse cenário que você vive na tua casa, no teu casamento, com teus filhos, de uma terra seca, Deus vai derramar água, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai derramar vida onde há terra seca. Glória a Deus. Por quê? Porque o avivamento na minha vida transforma o ambiente. O avivamento na minha vida transforma cenário. E aonde uma pessoa avivada entra, aquele ambiente é transformado. Uma pessoa avivada, o cenário muda. O cenário é respeitado. O cenário sofre transformação. Porque ali tem a vida de Deus. Glória a Deus. A vida de Deus. Nós lemos no início aqui o livro do profeta Joel. O nome Joel significa o Senhor é Deus. E por causa da sua mensagem, Joel é conhecido como o profeta do avivamento. Joel profetizou num tempo de crise ali, igreja. Uma crise de vida ferrenha para Judá. Judá estava vivendo um tempo de crise moral, crise econômica, crise política, crise social e espiritual. Judá estava vivendo um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de declínio espiritual. E se nós olharmos aqui para o vivido hoje, igreja, podemos ver aqui o cenário do Brasil, o cenário de muitos lares, de muitas famílias somente estão aqui, não tem sido diferente. Um cenário de crise espiritual, crise de identidade, um cenário de crise econômica, esfriamento espiritual. E Joel profetizou justamente num tempo como este.
E no capítulo 1 de Joel, Joel teve duas visões. A primeira visão, ele viu uma praga de 4 tipos de gafanhotos, que na verdade aponta para 4 estágios. O que um tipo de gafanhoto não conseguia devorar, o outro vinha e devorava. E assim diante, o que um não conseguia devorar, o outro vinha e devorava. E assim tem famílias e casas aqui. Você não entende, parece que você está conquistando bem uma coisa e acontece. E quando você acha que vai levantar, parece que a coisa, outra coisa piora. E quando você acha que vem, se levanta outra coisa. Por quê? Porque algo precisa mudar. O cenário precisa mudar. E na segunda visão, Joel compara os gafanhotos a um povo que era o exército da Babilônia, e Joel disse a Judá como eles eram e o que fariam chegar, conforme está escrito lá no versículo 6 ao 12 do versículo 1. E depois que Joel falou da praga dos gafanhotos vindo sobre a lavoura, levando a fome e a miséria, e da invasão do povo que era a Babilônia, Joel teve a missão de falar a Judá, ao povo de Deus, o motivo pelo qual eles estavam passando tudo aquilo. Às vezes, você está passando por tanta crise na tua casa, tanta crise no teu trabalho, tantas crises nas tuas finanças, e a única coisa que você faz é como sair disso. O que você não faz é perguntar a Deus: Senhor, por que disso? Você tem se desgastado, você tem lutado errado, e Deus tem a resposta para você. Joel falou que tudo o que estava acontecendo era por causa do pecado deliberado, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, e por não se arrependerem dos seus pecados. E hoje não tem sido diferente, igreja. Pessoas que se diz cristãs, vivendo na prática do pecado, em desobediência à palavra de Deus, frequentam cultos, ouvem a palavra, mas não se arrependem e não seguem como se não fosse acontecer nada. Mas um dia, ao virar a esquina, na curva, você vai se encontrar com os gafanhotos. Está tudo de boa, parece que não está acontecendo nada. Judá também seguindo o pecado como se não tivesse acontecendo nada. Mas um dia, as consequências do pecado vai te encontrar. Te encontra. E ele vem para matar, roubar, destruir. E diante das duas visões que Joel teve, em que viu um cenário de destruição da lavoura e animais, e Joel sabendo que não somente os lares seriam atingidos, mas também o templo, porque não havia mais o quê? Por causa da fome, por causa da seca, por causa da praga, já não havia mais cereais, já não havia mais mantimento, sacrifícios para levar no altar. E Joel viu que não somente as casas, mas o templo seria atingido, porque não havia mais como levar oferta de cereais e animais para sacrifício, porque os babilônios destruíram. E Joel, diante daquele quadro, daquele cenário, Joel se levanta e diz, Joel 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, ouça, igreja: cingidos de pano de saco e lamentai, chorai, sacerdotes, chorem os ministros do altar, 20 ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco de humilhação, porque a casa do vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e animação já não há mais. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para que a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai por Ele. Diante daquele cenário de crise, de seca, terra seca, chorem os sacerdotes,
ministros de louvor. Arrependem-se e voltem para Deus. E no capítulo 2 o Senhor diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Deus estava dizendo assim: olha, eu não quero arrependimento somente do meu povo, mas convoquem todos os moradores da terra ao arrependimento e à conversão. E logo que Deus falou isso, através de Joel, tudo que é para o povo fazer, sabe o que Deus disse, igreja? Joel 2,28. Deus mandou todo sacerdote chorar. Deus mandou todo o povo se arrepender, rasgar o coração. A terra estava seca, não havia chuva serôdia nem temporânea. Os animais morriam. Joel viu que o exército da Babilônia pulava os muros. Eles entravam nas casas, matavam as filhas. Joel teve a visão. E antes que acontecesse, Joel disse: se arrependem, voltem, chorem os sacerdotes, se humilhem na presença de Deus. E Joel, ao terminar de falar, Deus usou ele para falar, dizendo, Joel 2,28, e acontecerá depois do que? Depois do que? O arrependimento, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não é crente que vai ser cheio do Espírito Santo, não. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 13, que Davi fugiu de Saul no arraial dos profetas, aonde Samuel construiu um vilarejo chamado Arraial dos Profetas, lá em Ramá. E Saul, querendo matar Davi, Davi fugiu lá para o lugar dos profetas. E quando Saul soube que Davi estava lá, ele mandou mensageiros para buscar Davi. E o mensageiro foi, é como se fosse lá no Klaus, o arraial. E os profetas vieram. Olha lá Davi, vamos pegar, ele está lá no arraial dos profetas. E quando eles iam, lá veio o Espírito Santo sobre eles, eles foram profetizando. Unção sem limite. Aí voltaram, o que aconteceu? Mandaram outros mensageiros. Saul mandou mais mensageiros. E quando eles iam pegar Davi, o Espírito de Deus desceu sobre eles. Aí Saul disse: vai, eu agora pessoalmente eu vou matar esse cara. Saul foi, perguntou no poço: aonde está Davi? Está lá no arraial dos profetas. Saul ainda estava longe, igreja. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Ele começou a cantar e profetizar, arrancou a roupa, ficou nu e começou a rolar no chão, cheio do Espírito Santo. Isso é um som sem limite. Vai haver um momento que a igreja vai estar adorando. Vai haver um momento que a igreja vai estar cantando. As pessoas que passarem na rua vão ser batizadas no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O gasofilácio na frente. As pessoas foram trazer a oferta. E nós orávamos antes de colocar a oferta. E antes de colocar a oferta, eu falei: não coloquem. Porque Deus me disse que alguém aqui agora, na hora da oferta, vai ser batizado no Espírito Santo. Eu nem terminei de falar, o Espírito desceu e ela foi batizada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Isso é unção sem limites. Glória a Deus! Ele diz que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Sabe, igreja, num tempo de perda, de crises, vivido em todas as esferas pela nação de Judá, por causa do pecado, Deus disse: olha,
E há de ser, se o meu povo se arrepender, eu derramarei do meu espírito. Eu provocarei um avivamento. O derramamento do avivamento provoca o quê? Mudança de cenário. Cenário. Sabe, você está querendo que as coisas mudem na tua casa? Sabe, você está precisando se avivar. Sabe por quê? Porque não há cenário que aguente uma pessoa avivada. Não há cenário. E o resultado de um avivamento não fica pensando que se restringe a dons espirituais, a orar em língua, não. O resultado do avivamento não restringe a isso, Deus. Eu derramarei do meu espírito sobre vossas filhas e sobre vossos filhos. Sabe, igreja? Na expressão original do texto hebraico, estudioso diz que o profeta Joel não faz menção de filhos e filhas, mas ele fala somente que as vossas crianças, ou seja, de bebê e adolescente, profetizarão. A sua criança é uma profeta, os seus adolescentes são profetas de Deus. Eu derramarei do meu espírito sobre as crianças, Rogério, e elas profetizarão. E nós, igreja, precisamos reconhecer quando o Espírito de Deus vem sobre as crianças. Esses dias, todos achavam que essa criança estava chorando. É preciso reconhecer. Todos os sacerdotes se humilham. Todos os sacerdotes se rendem. Quando Deus aleluia. O seu filho é um profeta. A sua filha é uma profeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai começar a levantar crianças aqui no meio. Não assustem. Aleluia. Glória a Deus. Nos lábios dos pequeninos não haverá questionamento. Se rende o sacerdote, ministros do louvor, Deus está chamando a igreja para o arrependimento. Deus quer mudar o cenário da tua casa, da igreja, da tua família, por um avivamento. Quer pôr de novo? Pode pôr, Rogério. Una de las palabras que yo recibí es que va a venir en un avivamiento infantil. Yo le dije, Señor, arrodíllate conmigo. Dale volumen a eso. É Deus. Deus, aleluia. E nos lábios dos pequeninos não haverá questionamento.
se rende o sacerdote, ministros do louvor. Deus está chamando a igreja para o arrependimento. Deus quer mudar o cenário da tua casa, da igreja, da tua família. Una casa que se lo viva É coisa boa, pode pôr, Rogério. Pode pôr. Precisamos reconhecer quando o Espírito Aleluia. derramarei do meu Espírito sobre vossas filhas e vossos filhos. Mas ele diz: derramarei do meu Espírito sobre as vossas crianças. De bebê, homens. Você precisa se posicionar. Você precisa desejar um avivamento na sua vida. Porque é uma promessa de Deus. Pelo seu avivamento, a sua descendência será alcançada. Salmo 112, 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Está entendendo? Se você teme ao Senhor, a sua geração, a sua descendência vai ser abençoada. É uma promessa. É uma promessa. Joel diz que vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Hoje tem muitos velhos idosos dizendo: eu já fiz a minha parte. Outros até dizem: meu tempo aqui está breve. E alguns até dizem: eu já vivi o que tinha que viver. Agora os jovens é que precisam sonhar. É eles que precisam sonhar e realizar o sonho. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Com o derramamento do Espírito Santo, os velhos não ficarão sentados. Não ficarão sentados esperando pela morte, mas voltarão a sonhar. Glória a Deus. E verão o que Deus ainda fará por meio deles. O que Deus quer dizer? Que os velhos sonharão e os jovens terão visões. Deus está falando de uma geração passada que um dia sonharam, mas não viveram o seu sonho. Mas que os jovens, a minha descendência, a tua descendência, verá e vai viver aquilo que eles sonharam, mas não viveram. Haverá coisas do meu ministério que eu não vou viver, mas aqueles que prosseguirem vão viver. Haverá coisas que na sua casa você desejou um dia, mas você não vai viver, mas os teus filhos vão viver. Às vezes você sonhou, comprou uma casa,